A grande questão é a maneira como eu interpreto as circunstâncias que eu estou vivendo. Porque se eu enxergo a prisão como um lugar de sofrimento, como um lugar de desgraça, como um lugar onde eu só sofro, não aprendo, não evoluo, não cresço, não absorvo experiência, a minha vida ela vai ser impulsionada somente para o sofrimento, porque eu não vou entender o propósito dela. Por isso eu preciso entender e enxergar a prisão como uma escada. Deus quer que eu suba degraus. Deus tem promessas para cumprir sobre a minha vida. E eu só vou alcançar as promessas que Ele tem para a minha vida quando eu passar pelo processo da prisão. Não é que Deus ele tem prazer de me ver sofrer na prisão. É porque lá dentro que está o meu propósito. Então eu não posso rejeitar o que Deus está permitindo eu passar. Eu preciso abrir o meu coração e ter a percepção que às vezes Deus permite a prisão para que dentro dela eu suba espiritualmente, eu cresça espiritualmente, eu evolua, eu amadureça, eu conquiste, eu tenha experiências. Então a prisão faz parte do propósito. Tendo em vista que José não merecia a prisão. É importante você entender isso aqui. Porque o copeiro e o padeiro mereciam a prisão. O copeiro e o padeiro, eles se desentenderam com o faraó. Por causa do fato de terem aborrecido o faraó, eles vão ser lançados na prisão. Agora, qual o pecado que José cometeu para ser preso? Pelo contrário, ele foi preso mesmo mostrando o seu caráter. Ele foi preso mesmo mostrando a sua fidelidade, a sua firmeza. Ele não caiu com a mulher de Potifar, ele fugiu. Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Então ele está dentro de uma prisão de forma injusta. E às vezes você não entende isso. E você fala, eu estou passando por injustiças, eu estou preso. Porque eu sou fiel, estou buscando ao Senhor, me separando de um monte de coisa, mantenho o meu caráter, fugi de um monte de coisa que poderia denigrir a minha fé e o meu coração. Porém, contudo, eu estou preso. Mesmo sendo fiel, eu estou passando por uma situação injusta. José está passando por algo que é injusto. Ele não merece a prisão. Como ele não merece a cova. Como ele não merecia ser vendido para o Egito. Como ele não merecia ser traído pelos seus irmãos. Como ele não merecia estar preso ali. Tudo que ele vai passar, grande parte da vida dele, aconteceu de maneira injusta. Só que o que é lindo é que as injustiças que José sofreu não mudaram o coração que ele tinha diante de Deus. Ele não deixou com que as circunstâncias que ele viveu alterasse a fidelidade dele diante de Deus. Ele passa por situações injustas, mas ele continua sendo justo. Ele continua sendo fiel. Ele não se contamina com as circunstâncias, mas ele continua firme no propósito. Eu preciso mudar a maneira como eu estou enxergando as coisas. Porque se você mudar a maneira como você enxerga as prisões que estão ao seu redor, você vai ter mais alívio ao seu coração e vai entender que até mesmo naquilo que você é injustiçado, Deus permite para que você suba escada, suba degraus, alcance o propósito. Até mesmo daquilo que você não merece passar. Até mesmo daquilo que é injusto você passar. Até mesmo daquilo que acontece você fala, por que eu estou passando? As prisões servem como escada, que me levam até Faraó, que me levam até o propósito. O que Deus tem para José é o governo. Mas ele só vai receber o governo se ele for preso. Eu vou repetir isso. O que Deus tem para José é o governo. Mas ele só vai receber o governo, o anel de governador, se ele for preso. Porque é dentro da prisão que ele vai se encontrar com o copeiro. E é lá que Deus constrói o relacionamento para levar ele até Faraó. Então Deus vai juntando as peças de coisas que de repente ele nem entendia por que estava preso. Mas dentro da prisão tinha alguém que Deus iria enviar para José
para que ele chegasse até a promessa de Deus. Então existem coisas que você passa que você não queria passar, que você não entende por que passa, que você não compreende o sofrimento, mas na verdade tudo isso que você está passando, ele vai cooperar para você entrar no propósito de Deus. O quebra-cabeça de Jeová está se juntando, as peças estão se ligando, e você vai ser levado até a direção que Deus tem para a sua vida. Só que para você receber o governo, você tem que passar pela prisão, você tem que passar pela dor, tem que passar pela humilhação, tem que passar pela frustração, pelos sentimentos. Deus só pode te colocar em coisas grandes se primeiro você começar a vencer as coisas pequenas, as guerras menores, os problemas menores. A prisão é a escada de Deus para a vida de José. José está na prisão e vão aparecer dois homens, o padeiro e o copeiro. Cada um vai ter um sonho. Você conhece a história muito mais do que eu e sabe que um vai sonhar para a morte e o outro sonha para a vida. E a verdade é que José, ele vai interpretar os tipos de sonhos do padeiro e do copeiro. José traz a revelação do sonho que eles estavam tendo. Isso aqui é sensacional, porque José poderia se revoltar com Deus. José poderia viver uma vida inquieta diante de Deus. José poderia pensar: eu não vou falar nada mais sobre sonho, porque até agora tudo que eu tive de sonho só me prejudicou. Eu sonhei no início, meus irmãos me venderam, então eu não quero mais saber esse negócio de sonho. Ele poderia muito bem se revoltar com Deus, mas ele está na prisão e ele está interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. Porque a minha dor não pode ser mais forte que o meu chamado. Qual é o chamado de José? Interpretar sonhos. Como que Deus se revela a José? Através de sonhos. Então aquilo que eu passo não pode ser mais forte que o meu chamado. A minha dor não pode me paralisar. O meu sofrimento não pode me paralisar. Ele está na prisão e mesmo sentindo a dor de estar preso, ele continua interpretando os sonhos de padeiro e de copeiro. Porque o que ele sente, o que ele passa, não pode impedir ele de exercer o seu chamado. Você não pode deixar com que a dor que você vive hoje venha te impedir de viver o seu chamado. A dor não pode ser maior que o seu chamado. Sangrando, continua pregando. Sofrendo, continua cantando. Chorando, continua fazendo. Porque eu não posso deixar com que as coisas que acontecem ao meu redor venham paralisar as forças do meu coração. Eu não posso ser desmotivado porque eu estou preso. Porque às vezes dentro da prisão Deus me levou para lá para que o chamado se cumprisse, para que alguém fosse alcançado, para que alguém fosse transformado. Então eu não posso desistir por causa da circunstância que eu estou vivendo. A minha dor não pode falar mais alto. Os meus problemas não podem falar mais alto. As minhas guerras não podem falar mais alto. Os meus conflitos internos não podem falar mais alto que o meu chamado. Por quê? Porque eu só nasci por causa do chamado. Eu só nasci por causa de uma missão. Eu só nasci por causa de um propósito. E eu não posso deixar com que as pedras no caminho me impeçam de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Continue pregando, continue cantando, continue tocando, continue evangelizando, continue falando de Deus, seja na prisão, seja na cadeia, seja em casa, seja na rua, seja num ambiente familiar. Não deixe com que os problemas que você está vivendo te impeçam de exercer o seu chamado. Quem sabe Deus só permitiu você entrar nesse hospital não para que você tivesse um susto dentro desse hospital, mas para que alguém ouvisse falar de Jesus através de você. Quem sabe Deus permitiu você entrar dentro desse hospital para que a palavra dele fosse pregada lá.
Quem sabe Deus te colocou numa empresa onde a maioria são de pessoas de religiões diferentes da sua. Só tem ímpio. Quando você pisa ali, o ambiente está pesado. E você não pode deixar com que a sua dor te impeça de exercer o chamado. Porque o ambiente pode estar pesado no sentido espiritual por causa das pessoas que estão carregadas, mas você carrega a luz de Cristo. Você é sal da terra, você carrega uma chamada, você carrega uma promessa. E ainda que você entre dentro de uma prisão, você tem o poder de mudar o ambiente e transformar as pessoas que estão ao seu redor. Então eu preciso pegar isso aqui. Aprender que aquilo que eu passo não pode me impedir de continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Continue pregando, continue tocando, continue cantando, continue fazendo. Exerça aquilo que Deus colocou em suas mãos.